Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu gostei também. De novo. Vamos lá. Ai, um ministro me mandou Você, essa figurinha. pausa, Riso. Entra junto, eu quero que você participe. Aloysio, vem aqui também. A gente vai participar, porque pra Globo News virou uma roda de conversa de amigas. Então a gente vai entrar junto e vamos ficar curtindo a piada dela. Vamos lá. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu Riso, pausa. Ô, Riso, é pra você aparecer também. Putz, deixa eu pegar aqui a câmera certa então. Cadê a câmera certa? Vamos lá, quero todos. Assim, a gente vai fazer bem múltiplo. A gente vai fazer um Inception aí. Vamos lá. Pera aí, eu tenho que montar aqui a parada. Eu não sabia que tem isso aqui também. Cadê? É isso aqui? É só você aparecer. Calma, filho, eu tô configurando a parada, mano. Nossa, que tenso você tá. Mano. Tá bravo, né? Não, o cara acha que vai configurar coisa rapidinho aqui no PC, mano. Vamos lá. Bahia dormiu de calça jeans hoje, o Tô resultado. adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, E você que é vizinho do Arthur Duval? elas surpreendem. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Que legal! Não sabemos de quem, entendeu? Ela é uma louca! O Brasil tá no buraco. O jornalismo, a imprensa é necessária para a democracia. Eu tô vendo. Ela recebeu uma figurinha do ministro e elas estão se derretendo em risadas. Elas estão... que legal! Dora 6! As contas públicas vão estourar até 2028. Isso vai fazer. Muito bom, muito bom. Que doido. Mano do céu, cara. É muito bom que agora tá, assim, volta ali, essa imagem que tá aí, é a Natuza, né? Tá lá rindo também, né? Pelo amor de Deus. Ó, aumenta o ar aqui, tá meio fraco. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. E você vê que é forçado. E assim, supostamente, sabe? Elas cumprem um papel. Assim, a gente foi levado a crer quando a gente era jovem, tá? Eu vivi aquele tempo dos grandes consensos, né? Infelizmente, como bom milênio, eu sou fruto de uma geração de transição. Então eu vi a transição. Você que é um cara mais novo, às vezes você tem 20, 21, 22 anos, você tá me assistindo. Você não viveu o mundo que eu vivi. Eu vivi um mundo que durou até 2012, 2013, e que até 2014, vamos botar aí, em que a imprensa era confiável. Você via que tinha um viés aqui e ali, mas você confiava na imprensa. Você acreditava em certas platitudes. A imprensa é o quarto poder. A função da imprensa é fiscalizar. Não. E você acreditava nisso porque o mundo girava em torno da televisão. O que a televisão dizia era lei. Não, se saiu na TV é verdade. E havia críticas, tal, mas você não tinha meios, você não tinha, vamos dizer, instrumentos à disposição para questionar a verdade que sai na imprensa. Quando pinta a internet e vem os blogs, os blogs começam a ter, vamos dizer, uma via alternativa para você pesquisar conteúdo. E a esquerda no Brasil correu para ver isso, e como a esquerda achava que ela tinha que ter o controle, inclusive sobre uma imprensa que já era comprada, eles criaram a blogosfera progressista, isso lá no final do segundo mandato do Lula. E aí montaram vários blogueiros que recebiam dinheiro do governo, e esses blogueiros ficavam defendendo o governo. Foi aí que surgiu toda essa turma que vocês conhecem aí, né? Esses sites petistas que já estão aí, quase, já vão fazer, sei lá, 15, 20 anos eles vão fazer. E aí o governo, beleza, tocava isso, até que surgem as redes sociais pra valer, e aí surge a direita, porque a informação começou a fluir para além desse negócio, tá? E aí muitas iniciativas interessantes surgiram. O Antagonista é uma iniciativa que deu certo, e que faz imprensa, e que faz fiscalização.
Só que uma parte importante da imprensa ficou esse troço, que é um troço caricato. E mostrou o seguinte, será que isso era caricato antes da internet? E o que eu vou falar pra vocês, era assim, o Brasil era um país, ainda é, mas ele sempre foi um país muito provinciano, em que os jornalistas, especialmente por conta da Rede Globo, eram próximos dos donos do poder. Então, quando a Natuza e essa Daniela Lima, elas comentam, olha só, o ministro me mandou uma figurinha, e eles falam com, vamos dizer, com um orgulho, eles querem mostrar para as pessoas que elas são amigas das pessoas que estão num determinado grupo político. Mesma coisa quando eles falam do STF e tal. Então, o que elas estão mostrando é o seguinte, David Cunha. Meu filho correu pra olhar meu celular, achou que eu estava assistindo Rei Leão, um bando de hienas na live. Peço desculpas aí, mas... fala que é o filme do Coringa, porque a gente tava coringando aqui. Então, a gente precisa, assim, eu peço pra vocês, assim, pra vocês entenderem que as coisas sempre foram provincianas demais no Brasil. São Paulo, por ser um lugar maior, ele é menos provinciano, mas eu tava no Rio de Janeiro agora, e veja, o Rio é a segunda maior cidade do Brasil, e o Rio é muito provinciano. Em certa medida, quase tudo circula ao redor da Rede Globo. Então, é sobre quem você conhece, e assim, é menor o circuito, as pessoas se conhecem. E se você for conhecer, sei lá, a elite gaúcha, a elite empresarial gaúcha, ela toda é uma turma, se encontra, tal. Mesma coisa acontece em Curitiba, você tem pequenos pontos focais de elite, e essa elite, o jornalismo é amarrado neles. Por exemplo, se você tem um restaurante, você saiu de São Paulo no Rio, e você quer ter um restaurante de, vamos dizer, de alto nível, o seu público é o mesmo. E aí, pra você obter espaços, você tem que conhecer as mesmas pessoas, e são grupos muito pequenos que dominam a cena nessas cidades e tal. Então, o Brasil é muito provinciano e a imprensa brasileira é provinciana. É exageradamente provinciana. Então, isso que elas estão fazendo, o fato de elas não terem vergonha, mostra que elas não entenderam exatamente o que seria. E veja só que curioso. Elas acham que elas são cosmopolitas, porque elas têm uma visão de mundo cosmopolita importada dos Estados Unidos. Então, é aquela coisa, elas são woke, elas são progressistas, elas defendem máscaras, vacinas, aquele receituário bocó. Então, elas são progressistas na parte externa delas. Então, elas externam pra você um lance cosmopolita, metropolitano, pós-moderno, né? Então, elas querem pintar isso. Só que a essência delas é uma essência provinciana, inclusive caipira. Então, quando elas estão rindo ali porque elas receberam uma piadinha sem graça de um ministro, e elas querem mostrar para as pessoas que elas conhecem, porque no fundo elas estão falando isso. Olha só, eu conheço o ministro, ele faz piada comigo. Elas querem só fazer o que qualquer pessoa faz numa paróquia ou numa microcidade no interior. Tipo, eu sou amiga do coronel. O padre me citou no sermão. É isso. Que é um comportamento muito, muito, muito arcaico. E aí isso ajuda a gente a entender por que o Brasil é um país complicado. Porque essas pessoas que se acham as mais metropolitanas, mais pra frentex, com a mente mais aberta, são justamente aquelas que carregam esses comportamentos atávicos, antigos, né, profundamente patrimonialistas do brasileiro. E isso é muito brasileiro, tá? Isso é muito Brasil. A explicação sobre como a nossa elite é doentia tá muito aí. Essa risada delas explica, se dá pra fazer um tratado sociológico sobre o que é o Brasil só no comportamento dessas duas dando risada. Você consegue fazer outro, por exemplo, similar com... Só essa semana, tá? A gente pode lembrar. Com a declaração do Barroso de que o judiciário não é parte do problema na questão fiscal brasileira. Né? Que eles, inclusive, têm que ganhar bem porque tem que concorrer com a iniciativa privada. Veja, você tem um cara que se considera como um iluminista, um cara que empurra o progresso, entendendo que o lobby do setor que ele faz parte, que é o judiciário, é um setor que pesa demais nas contas públicas, que esse lobby, ele é necessário, porque os privilégios que eles têm também são necessários. Então o cara tem uma perspectiva, ele se acha um iluminista e ele tem uma perspectiva, sei lá, pré-moderna, ao mesmo tempo. Ele é pré-moderno e ele é moderno, ele é as duas coisas. E eles nem percebem, eles nem se tocam nisso. Eles não entendem as contradições deles. Né? E é por isso que, por mais que tentem, todos esses, da imprensa brasileira, a turma Rede Globo, esses ministros, eles tentam ser aceitos pela High Society internacional, tá? Eles querem ser reconhecidos academicamente pelo mundo, mas nunca são. Por exemplo, quando a gente pega os ministros do Supremo que estão com essa agenda agora de censura às redes sociais,
ou mesmo com elementos desse inquérito que tá rolando, eles acham que o mundo vai olhar e falar, nossa, isso assim é um combate à democracia. Aí eles veem que o mundo desenvolvido não acha isso. O mundo desenvolvido, tipo, olha o que tá acontecendo no Brasil, que bizarro. Aí eles falam, mas não, mas nós somos os salvadores da democracia. Não, mesmo os cosmopolitas de primeiro mundo torcem o nariz pra vocês. Ora, se eles torcem o nariz é porque eles veem em vocês algo que vocês não estão vendo, que é algo que eu tô descrevendo aqui. É diferente do Fernando Henrique. Vamos pegar o exemplo do Fernando Henrique. O Fernando Henrique era um sujeito verdadeiramente respeitado lá fora. Isso aqui não é aqui, eu não tô aqui puxando o saco do Fernando Henrique, eu vou ser um tucano. Não, o Fernando Henrique, ele era respeitado no mundo inteiro. O Fernando Henrique é um cara que foi pra Sorbonne, ele foi ser professor depois. Ele é um dos sociólogos mais importantes do século XX. Academicamente respeitado lá fora, e depois veio montar a carreira política, foi fundador do partido dele, do PSDB. É um sujeito que não tem esses elementos, vamos dizer, tão provincianos, esses elementos provincianos tão externos na personalidade dele. Não tem. Então o Fernando Henrique, ele ia pra Camp David com o Bill Clinton e com o Tony Blair, e eles viam ele como um igual. Não tô falando que, eles são seres incríveis. Não, eles eram todos progressistas e tal. Mas eles viam ele como um elemento que não é esse elemento, né, rastaquera. Então eu acho que é legal a gente olhar, tá, esse caso, porque dá pra gente entender muito sobre quem nós somos hoje. Nós somos hoje nós somos hoje a risada da Daniela Lima. Nós somos hoje o judiciário do Barroso. Nós somos hoje as discussões sobre travar as redes sociais que o Fux está tendo com o Toffoli, que são, assim, de uma primariedade, né? E é muito louco, porque se aquilo é a Suprema Corte, imagina a qualidade das discussões em cortes inferiores. E aí é muito louco, eu vou amarrar, né? Se a qualidade do judiciário brasileiro é a qualidade das discussões na Suprema Corte, como é que alguém pode justificar que o judiciário nosso receba tanto? A qualidade é baixa. Então, os elementos que constituem o nosso subdesenvolvimento são muito descarados. E a gente precisa mudar isso. Tá? O Felipe Lima falou, no fim o MBL não tem um pouco de patrimonialismo também? Todos nós brasileiros temos um pouco do homem cordial. Nós somos brasileiros. Nós não temos como fugir dessa alma brasileira. Não tem. Todos nós temos. Eu critico isso e tenho. Todos nós temos. O que não dá pra fingir que não tem. E também dá pra falar, temos no Brasil esta alma, mas naquilo que compete a nossa ação como homens públicos e nas relações interpessoais, tentamos nos guiar de outra maneira. Então, nós no MBL nos guiamos por desempenho e não por amiguismos. Nós defendemos que atuar no setor público não significa se apropriar do setor público. Nós não achamos... vou dar um exemplo, uma parte que o homem cordial tem que a gente carrega. Nós carregamos relações de afeto interpessoais que, se encarados dentro de uma lógica fria e racionalista e moderna, às vezes não faz sentido. Elas são sempre pré-modernas. Por exemplo, o que fizemos com o Arthur, quando o Arthur foi alvo da cassação. Aquilo foi uma atitude... nobre, e eu tô falando nobre no sentido aristocrático nosso. Ele é um dos nossos, ele não traiu nossos valores, ele não traiu o nosso grupo, ele não traiu as pessoas que depositaram confiança nele. Ele cometeu um erro. Nossos vínculos de lealdade, porque a lealdade e a honra são valores que a modernidade foram diluindo. Hoje, uma vez eu vi o Ricardo falando isso, e eu sempre tenho que citar, porque o Ricardo falou, hoje você ser tolerante é mais importante do que você ter honra. No seguinte sentido, hoje, pega melhor pra você denunciar teu pai porque teu pai fez um comentário sexista, homofóbico, racista? Ou você honrar o teu pai e proteger ele? Não, se você pareceu tolerante, você é visto na sociedade como um sujeito melhor. Isso no passado não era assim. Você ser leal aos teus e fiel aos teus amigos, aos teus familiares, é visto como algo menor. Então, a modernidade mudou certos parâmetros, né? E aí, em alguns parâmetros, nós seremos pré-modernos. Porque a modernidade, ela desumaniza. Né? E eu acho que esses são pontos que a gente pode falar, isso nós carregamos. Quanto do homem cordial brasileiro a gente também não carrega
no sentido dos nossos rompantes de raiva que nós temos ou de felicidade que nós temos. É isso. Né? Ó, o Carlos falou, realmente, a honra e a coragem foram esquecidas. É isso. As pessoas não celebram coragem, honra, lealdade. Isso são valores menores da nossa sociedade. As pessoas acham que ser tolerante, que ser diverso... Tipo assim, desde quando diversidade é um valor em si? Não, olha só, pô, você vai lá e faz algo incrível. Ah, mas o grupo de pessoas que fez esse algo incrível não era diverso. Então isso é menor? Porque na mentalidade contemporânea, se um grupo de pessoas não faz algo incrível, mas é diverso, isso vale mais do que um grupo que não é diverso que faz algo incrível. Entenderam? Você vai pegar empresas inteiras ou grupos políticos, eles vão exaltar que um determinado empreendimento, um filme, pode ser um elenco de um filme, pode ser um board de uma empresa, que aquilo é diverso, mas eles vão ignorar se aquilo não fez sucesso, porque a diversidade em si virou, vamos dizer, um valor. Não, olha só, sei lá, a Anitta tá no board do Nubank, parabéns. Não, temos agora uma política de... Pra que serve isso? Qual o fim disso? Inclusive o que o Elon Musk, a turma deles lá, tá questionando. Essa política de diversidade e tal, serviu pra quê nas empresas? Pra enfiar um monte de parasita tosco dentro das empresas? É isso que foi feito. Pra que serve? Ah, não, mas nós não temos que celebrar. A função da empresa não é ser diversa. A função da empresa é entregar produtos e serviços de qualidade pras pessoas e obter o seu lucro e a roda da fortuna girar, né? Não, a função da minha empresa é ser diversa. São essas imbecilidades, entendeu? Então a gente fica celebrando essas coisas como se fossem, volto a colocar, valores. Não, a gente é um grupo tolerante. Não, tolerância tem o seu valor. Ser tolerante tem um valor. Há um valor social em ser tolerante. Mas definitivamente ser honrado, ser leal e ser corajoso é mais importante do que ser tolerante. É meio óbvio isso. E eu acho que essas coisas, essa religião da contemporaneidade, essa religião da pós-modernidade, essa obrigação que eles querem impor a todo mundo, seja diverso, seja tolerante, isso é uma estupidez, é uma religião, e esta religião da pós-moderna, religião laica, ela tem que ser destruída, sem dó. E nisso eu me afilio a todos os direitistas, até os mais idiotas, mesmo com eles cometendo erros nisso aí. Que isso tem que ser combatido, ponto pacífico, isso tem que ser combatido. É uma leitura importante, e eu acho que na gringa, aqui também chega de um jeito tosco, mas o importante é que chega. As pessoas estão falando sobre isso. E aí a gente precisa falar sobre o papel que... Até figuras que eu acho meio bizarras. Hoje o Jordan Peterson tá um cara bem bizarro, tá um cara caricato, se vê de jeito caricato, é exagerado. Qualquer entrevista, o Jordan Peterson começa a chorar. Ele mas assim, em certa medida, toda aquela galera que fica falando de estoicismo, e hoje assim, há uma grande convergência, bolha que fala de estoicismo e direita... Todas essas coisas, elas convergem em tentar reorientar, vamos dizer, uma espécie de bússola moral do homem contemporâneo. Porque a bússola moral, ela tá completamente confusa e ela tá completamente pervertida. E quando a bússola moral fica pervertida, as pessoas vão fazer coisas que são abjetas. Então, quando a gente vê, por exemplo, toda essa agenda de transformar a criança em trans, isto é uma bússola moral tão maluca que ela gera perversões das mais bizarras. Uma mãe que brinca com o desenvolvimento sexual da sua criança para gerar uma confusão mental nessa criança, porque ela é narcisística e ela quer mostrar pro mundo que ela, mãe, é tolerante e diversa, pra mim essa mãe tem que ser presa. E acho assim, é pouco prender. Pra mim, aquela presidente da Associação das Mães de Criança Trans, não posso falar o que eu desejo pra esse tipo de gente, porque é mal, é pura perversidade. É perversidade pura. É alguém que tem uma bússola moral doentia. Mas não foi ela que criou a bússola moral. Não foi ela que fez essas alterações na percepção do que é certo e errado. Ela é uma vítima da cultura, né, dela. Ela é uma vítima.